Olá, vídeo 2 de história, continuando aqui o livro de vocês. Falamos sobre a invenção da internet, a comunicação, a forma mais facilitada que nós temos hoje em dia de aprender, né, de adquirir o conhecimento. Vamos dar continuidade aqui, falando que a internet ela promove esse acesso às informações, né? Ela tem um leque de conhecimentos e aprendizagens que oferecem às pessoas meios de ser uma pessoa mais instruída, com mais conhecimento, né? Ela permite que você se aprofunde no conhecimento. E diante dessa invenção da internet, outros aparelhos foram inventados, né? Os tablets, os smartphones. Hoje em dia tem pessoa que estuda pelo celular, né? Às vezes eu peguei minhas filhas estudando pelo celular. Então há essa facilidade. O celular você pode carregar para qualquer canto, né? O celular não foi feito só para você ficar ali jogando conversa fora. Você também pode estudar através dele quando você não tem outro recurso, né? Então, o mercado colocou aí vários produtos para você ter acesso a essa internet, né? O mundo do trabalho também mudou, né? O mundo do trabalho, ele hoje em dia, em quase todas as atividades, ele funciona através da internet, né? Ele tem esse recurso que facilitou a vida das pessoas que trabalham, né? Não importa que setor seja. E destacam-se nisso aí duas palavrinhas: a criatividade e a inovação, né? A criatividade é uma forma de você gerar novas ideias para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Vejam só, essas pessoas que inventaram esses aparelhos, inventaram a internet, inventou o computador, inventou o tablet, foi para quê? Para facilitar a vida das pessoas na sociedade, né? Então, essa criatividade, ela sempre traz inovação, né? Ela sempre traz coisas novas. Por quê? Porque essas pessoas que criaram esses aparelhos, elas também estudaram muito. Elas tiveram que se aperfeiçoar na sua área, né? Elas não ficaram no sofá delas só assistindo televisão, não. Elas foram lá e fizeram. Então, elas tiveram que aprimorar o seu conhecimento. Elas tiveram que estudar muito, né? Para elas poderem criar algo para a sociedade, para melhorar as condições, né, de aprendizagem, melhorar as condições de trabalho de uma sociedade. Então, como tudo, há os pontos positivos e os fatores negativos, né? Lá na época da minha avó, eu até cheguei a pegar essa parte, né, onde a televisão era preto e branco e que não tinha controle remoto. E aí você tinha que levantar para trocar o canal. E com isso, a pessoa levantava ali toda hora, baixa volume, aumenta volume, troca de canal, a pessoa estava levantando. E hoje em dia, né, nós temos muitas facilidades, nós temos as TVs que são controladas por um aparelho, pelo controle remoto. Você não precisa ficar levantando para trocar o canal, né? O computador, o smartphone, né? Isso foram comodidades que os cidadãos têm hoje em dia e que naquela época não havia. Mas tudo funcionava, tudo era resolvido. Então nós temos muitas facilidades hoje em dia. Só não aprende quem não quer, né? E nós temos que saber filtrar essas informações, nós temos que saber filtrar a nossa internet. Nós temos que buscar coisas positivas, coisas que vão nos engrandecer como pessoas, que vão aprimorar o nosso ensino, aprendizagem, né? Eu devo procurar aquilo que é bom para mim, que vai me engrandecer como pessoa, como cidadão.
Por exemplo, hoje em dia também você vai num shopping, você pega um carro, às vezes você não vai a pé, né? As pessoas vão de carro. Então há muita comodidade hoje em dia, há muitas facilidades. Quem trouxe isso foram as inovações, né? O estudo das pessoas em procurar criar instrumentos que facilitassem a vida das pessoas. Então é tudo muito cômodo. E com isso veio outras questões aí, com essa comodidade toda. É a questão da obesidade, né? A questão da saúde, os riscos à saúde das pessoas, né? As pessoas estão mais sedentárias, as pessoas estão mais sentadas no sofá, né? Outra coisa que foi inventada aí, que deu muito certo, né? Que foi a compra pela internet. As pessoas hoje em dia, elas não precisam nem sair de casa para fazer compras. Você pode comprar uma televisão, uma geladeira, qualquer coisa pela internet. Então as pessoas hoje em dia estão caminhando menos, estão andando menos e com isso estão mais obesas, estão mais com problemas de saúde, né? Até as pessoas mais novas, elas não se exercitam tanto como deveria ser e por isso estão adoecendo mais. Então a internet tem esse lado aí super positivo que nós vimos, mas também, como tudo na vida, tem um lado negativo, um lado que não é bom pra gente, né? Aqui no capítulo 7, da página 59, nós temos os marcos da memória nas diversas sociedades. Então, a memória é tudo aquilo que ficou registrado, guardado de uma época lá atrás, né? Que é super interessante para a gente hoje em dia. Vocês sabem muito bem que eu, durante as aulas, eu falo muito que eu adoro história, né? E que eu, às vezes, aqui no Brasil, eu procuro museus, eu procuro lugares que tratem da história do nosso país. E que é um pouco difícil, né? A gente encontrar um museu, assim, bastante interessante, que registre mesmo tudo aquilo que aconteceu num determinado tempo, numa determinada sociedade. Por quê? Porque isso é super importante para a memória de um país, de uma nação. Isso é super interessante. Você saber como é que as pessoas viveram há um tempo atrás, como é que elas se comportavam, né? Como é que era a vida delas. Às vezes eu passo assim por um casarão antigo, lá da época da colônia, né? Muito realmente assim, muito descuidado, assim, nas ruínas, né? E mesmo assim eu fico imaginando que família foi aquela que morou ali, como é que eles se vestiam, como é que eles se comportavam, né? E eu vejo assim com enorme tristeza que aquele lugar ali está abandonado pelas nossas autoridades. Infelizmente, aqui no Brasil, não se preserva a história. A nossa história, ela não pode morrer. Um assunto que está bem colocado aí na internet, está bem falado, né? É sobre os nossos índios. Ninguém pode tirar a terra indígena, porque os nossos índios, eles fazem parte da nossa história. É a memória viva da nossa história. Eram eles que estavam aqui quando os portugueses chegaram. Por que mexer com o índio? O índio faz parte da terra, ele faz parte da nossa floresta. Essas terras, elas não podem ser mexidas. Eles dependem da floresta para viverem, para sobreviverem. Então o índio é a história do nosso país. Ninguém pode mexer com o índio. Eles têm o estilo de vida deles próprio. Ninguém pode mudar isso. É bonito dizer, poxa, no meu país tem índio. Olha que coisa bonita. E ninguém pode tirar a terra deles. Nós temos que ver os índios como parte viva de uma memória de um país. Lá desde o início, lá desde a época de Cabral.
Realmente eu fico muito indignada com isso, muito triste. Vamos lá, continuando. E na casa de vocês, vocês também têm a memória. Ora, qual é a casa que não tem fotografias? Eu tenho muitas fotografias, até em preto e branco, da minha avó, do meu avô, da época que eu era criança. Então essas memórias, esses retratos, essas lembranças, elas fazem parte da nossa história. Não é uma história pública, né? Porque nós não somos pessoas públicas, mas faz parte da nossa história. Cada um tem uma história, tá? Tem um jeito de ser, cada família tem um jeito de se reunir. Se você fotografar aqueles momentos, parecem simples, né? Mas daqui a anos vocês vão ver aquelas fotos, vocês vão dizer, olha só como é que é a minha família. Olha quando eu era criança, como é que era. Isso aí é história de vocês. Dê importância a isso, aos pequenos momentos que vocês têm em família, porque mais tarde vai virar a história da vida de vocês. E cada povo tem uma história, né? Então, os fatos do passado, eles não podem ser apagados. Por isso que nós temos os livros de história. Os livros de história, eles registram tudo aquilo que foi pesquisado, porque é através da pesquisa que nós trazemos o conhecimento. E esse conhecimento é registrado nos nossos livros de história. Para quê? Para que esses fatos importantes não sejam apagados, né? Para que o nosso país tenha história. Então isso não pode ser apagado. Isso é muito relevante para a gente. Já volto.